Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o episódio 6 de Alcateia. O delegado fez como o coronel aconselhou. Convocou uma reunião com o padre e o pôs a par do que estava acontecendo. Como faremos isso, delegado? Como convenceremos as pessoas? Eu pensei em uma coisa, padre: decretar um toque de recolher. E quem não obedecer seria preso. E o motivo para o toque seria uma quadrilha de malfeitores que estavam se aproximando da cidade. E explicar que eram eles os responsáveis pelo sumiço das pessoas na mata. Poderia dar certo. Porque o senhor há de concordar que ninguém vai acreditar que são lobisomens. Sei que é pedir demais, padre, mas poderia me ajudar, só para dar mais crédito à minha palavra. O padre encarou o delegado e disse: sabe que está me pedindo para quebrar um dos mandamentos, o de não mentir. Mas, padre, não é bem uma mentira, é só uma meia-verdade. O senhor é um homem santo, Deus vai perdoar o senhor. O padre encarou o delegado e percebeu quanto o homem estava abatido e cansado. Pensou que seria por uma boa causa e então concordou. Está bem, delegado, mas será a primeira e a última. Obrigado, padre, muito obrigado. Passarei aqui para pegar o senhor e daremos o aviso a todos na cidade. O coronel, mais os caçadores, colocaram seus arsenais na mesa. Gabriela trouxe 2 rifles de assalto, com mira noturna. Os fazendeiros olharam aquilo e perceberam que aqueles caçadores não eram comuns. Pareciam armados para uma guerra. Mário entregou uma pasta para Edgar e falou: olha só, como sei que você trouxe aquela sua espingarda velha, tomei a liberdade de lhe emprestar uma das minhas. Só tenha cuidado. Quando Edgar abriu a pasta, era uma shotgun. Edgar sorriu e experimentou a arma. Nicholas olhava tudo aquilo. Estava feliz deles estarem preparados. Com todo aquele armamento, os lobisomens não teriam chance. Suas armas, que eram 2 espingardas e uma pistola, mais um facão e uma faca de caça, já era suficiente para ele. E como sempre as deixava limpas e preparadas como seu pai havia lhe ensinado, seu facão sempre estava na bainha e sua faca na bota, ele deixou todos ali e entrou em casa. Zeus, como sempre fazia, o seguiu. Ele atravessou a casa indo para os fundos. Foi até onde a cabeça de seu pai foi jogada. Arrancou um punhado de grama e depois enfiou ela no bolso. Tentou ver de que direção veio a cabeça, mais ou menos. E então foi na direção mais provável. Atravessou a cerca que fazia divisa entre a mata e seu sítio e seguiu mata dentro. Zeus foi atrás dele também, saltando a cerca e adentrando a mata. Quando Zeus se aproximou, ele se abaixou perto do amigo e disse: procure o corpo do pai, Zeus. Precisamos enterrá-lo direito. Ele tirou a grama do bolso e deu para Zeus cheirar. Depois de cheirar o sangue que ainda estava na grama, Zeus farejou à sua volta e partiu em uma direção. Nicholas o seguiu correndo. Corria atrás do parceiro, e depois de um tempo correndo ouviu o cachorro latir insistentemente, e seguiu de onde vinham os latidos. Apesar de distante e impossível de alguém comum escutar os latidos, o coronel e Hansi escutaram. O coronel olhou em volta procurando por Nicholas, e não o achou. Então largou tudo e correu para a mata. Hansi, antes de segui-lo, disse aos outros: fiquem aqui, mas fiquem preparados. Zeus latia furioso, e Nicholas percebeu isso. Engatilhou sua arma, e quando já estava perto de onde Zeus estava latindo, ele parou de correr e começou a andar sorrateiro, fazendo quase barulho nenhum. Andou oculto na vegetação até poder ver Zeus. Ele latia para uma onça,
que estava comendo os restos de um corpo que ele imaginou que fosse de seu pai. Ele se levantou e deu 2 tiros para cima, assustando a onça, e depois foi até o que sobrou de seu pai. Ele tirou o casaco que vestia e enrolou os restos de seu pai, carregou e jogou nas costas. Quando já estava voltando, encontrou o coronel e Hansen. O coronel, sentindo o cheiro, imaginou o que era e deu passagem para ele. Os 3 voltaram em silêncio. Foi perigoso o que Nicholas fez, saindo sozinho, mas o coronel compreendia, e como tudo acabou bem, ele optou por não falar nada. Nicholas enterrou os restos de seu pai e decidiu que quando tudo aquilo acabasse, ele iria embora dali. Não conseguia mais ficar no sítio, que um dia foi o lugar mais feliz do mundo para ele, mas nos últimos dias havia se tornado um lugar triste e sombrio. O delegado pegou a viatura e começou pelos pontos comerciais da cidade, avisando que às 5 horas da tarde ninguém deveria estar nas ruas. Os estabelecimentos deveriam fechar suas portas 1 hora antes, dando tempo para os cidadãos voltarem para suas casas em segurança. Separou os policiais em grupos e os dividiu pela cidade para avisar os moradores, e depois foi até as fazendas e sítios. O padre foi em todas as visitas com ele, dando mais veracidade ao que o delegado dizia. As pessoas umas acreditavam e outras não. Alguns o delegado teve de ameaçar levar preso caso encontrasse na rua depois do toque de recolher. O prefeito Casanova, que era como o povo o chamava, depois dele ter prometido melhorar a infraestrutura da cidade caso fosse eleito, e até o momento nada tinha feito, não gostou muito da ideia quando os boatos chegaram até ele. Mandou chamar o delegado para saber do que se tratava. Delegado Peçanha, chegou os boatos até a minha pessoa, e como não sou homem de fofocas, queria saber do senhor se tal fato realmente é verídico. O delegado suspirou. Seria uma daquelas longas conversas onde ele teria que convencer o prefeito da verdade dos fatos. Então ele já foi preparado. Levou os relatórios dos desaparecimentos e das chacinas nas fazendas, com fotos e tudo. Veja, senhor, esses relatórios são dos desaparecidos na mata. Os 3 campistas ainda estão na mídia, dando uma referência negativa à cidade. Essas fotos são das fazendas atacadas, nossos vizinhos mortos e esquartejados, suas filhas e esposas desaparecidas, sendo com toda certeza abusadas por essa quadrilha que ameaçou invadir a cidade. O toque de recolher vai manter as pessoas seguras caso aconteça uma troca de tiros. O prefeito empurrou os papéis e fotos de volta para o delegado e disse: Não carece de me mostrar essas coisas, delegado. O que eu quero saber é até quando vai durar essa presepada toda. E por que essa quadrilha resolveu atacar a cidade? O delegado suspirou e respondeu, tentando manter o respeito: Eu não sei, prefeito, mas pode perguntar a eles. Estarão chegando aqui à noite. O prefeito lançou um olhar furioso para o delegado, que não ligou. Ele então perguntou outra vez: E quanto tempo vai durar isso? Essa presepada, como o senhor chamou a forma que eu encontrei de proteger seus eleitores, vai durar por quanto tempo seja necessário. O importante é a segurança dos cidadãos. O prefeito observava com os dedos cruzados sobre a mesa, e vendo que o delegado estava irredutível, lhe disse: Espero que tudo isso que me disse seja verdade, Peçanha. Se nada acontecer, eu vou demiti-lo do seu cargo pessoalmente. O delegado sorriu, pegou seus papéis da mesa do prefeito e se retirou. Não gostava nem um pouco daquele homem que só se preocupava em estar com os bolsos cheios. O
O prefeito foi até a janela e, observando o delegado sair, então fez uma ligação. Preste atenção. O delegado inventou um toque de recolher. Você terá um pouco de trabalho para ter acesso aos moradores. Terá que arrombar as casas. Eu quero que o delegado Peçanha seja o primeiro a morrer. E quanto ao rapaz, tem notícias dele? Uma voz masculina e grave perguntou do outro lado da linha. Não o tenho visto pela cidade. Ainda deve estar chorando seus mortos. Sabe dizer se terá alguma resistência? Mas é claro que vai ter. O maldito delegado com seus guardinhas. Mas isso não será problema para você e sua matilha. Espero que amanhã, a estas horas, esta cidade seja completamente nossa. E será. Não se preocupe. O prefeito desligou e cruzou as mãos atrás das costas, contemplando aquela cidadezinha esquecida de Deus. Ele garantiu que ela mal fosse lembrada. E foi fácil se eleger sem adversários. Nem adversários ele teve. Isso porque nenhum político queria ser prefeito ali. Eles nem faziam ideia da riqueza que tinha naquela cidade. Nem verbas ele pedia ao governo para não chamar atenção. Faltava pouco para aquela cidade e aquela riqueza serem dele. Quadrilha, ele murmurou para si sorrindo. Aquele idiota do delegado nem imagina o tamanho da surpresa que vai ter. Vou assistir de camarote sua garganta ser rasgada. Mais tarde naquele dia, o delegado foi até o sítio de Nicolas ver o andamento das coisas. Havia levado o padre para o departamento e deu a munição que seria usada para aquele dia, para ele abençoar. Sem seus homens saberem, é claro. Se soubessem, o teriam achado um louco. Quando ele adentrou o sítio, viu que todos já se preparavam para ir até a cidade. Então se apressou. Senhores, eu acho melhor vocês irem para a cidade cortando pela mata. Por que, delegado? Aconteceu alguma coisa? Nicolas quis saber, achando aquilo estranho. O delegado estava receoso, pois o que ia dizer era sensações suas. Apenas uma vozinha gritando em sua cabeça. Ele então respondeu. Não confio no prefeito. Ele não gostou muito do toque de recolher e ameaçou tirar meu emprego. Não que eu me importe com isso, mas não gostei do jeito que ele me olhava. Me senti revirado do avesso pelo olhar dele. Mário se aproximou e disse: Eu entendo você, homem. Conheço gente assim, e geralmente estão escondendo alguma coisa. Meu pai também não gostava dele. Dizia que ele e o irmão estavam procurando ouro. Vivia esbarrando com o irmão dele na mata. Um dia ele chegou em casa dizendo que o homem o interrogou sobre trilhas esquecidas na mata, cavernas não exploradas. Nicolas para de falar, sentindo uma pergunta surgir em sua mente. O coronel, percebendo, perguntou: O que foi, rapaz? Lembrou do quê? Nicolas olhou para ele surpreso com a conclusão que chegou em sua mente. Acho que o irmão do prefeito é o Alfa. Eu era criança na época, mas me lembro do jeito que meu pai chegava em casa quando topava com ele em algumas de suas caçadas. Ele o chamava de homem asqueroso. Dizia que ele fedia e que não sabia como o prefeito deixava seu irmão andar feito um mendigo. Bom, se acrescentar alguns detalhes aí, ele se encaixa no perfil, Ranzinho disse, se aproximando. Se for assim, é melhor que entrem na cidade sorrateiros e pela trilha da mata, que dá na cidade, porque se o prefeito os ver, vai avisar ao irmão. O delegado aconselhou a todos. E todos concordaram. Retiraram suas armas e munições da caminhonete e entraram pela mata que ficava atrás do sítio e rumaram para a cidade. O delegado voltou com sua viatura e reuniu seus homens, e trocou suas armas por outras de grosso calibre, com a munição abençoada. Mandou seus homens ficarem alertas, observando a estrada que seguia para as fazendas. Ele os organizou como
como uma barricada usando as viaturas como escudo. Ele tinha um pressentimento de que as criaturas não fariam cerimônia para atacar a cidade. Os caçadores chegaram até a cidade e silenciosos se espalharam, ficando mais atrás da barricada policial. Já haviam caçado lobisomens e sabiam como eles se comportavam. Então cada um escolheu uma posição que melhor lhe favorecia. Gabriela chamou Nicholas e foi até a igreja e pediu ao padre para subir até a Torre do Sino. A eles coube a responsabilidade de manter os humanos vivos. E a Torre do Sino lhes dava uma vantagem estratégica para o tipo de arma que eles usariam. Ela deu uma orientação básica para Nicholas de como usar um rifle de assalto. Se a mira dele fosse tão boa como o coronel disse, aquela era a arma perfeita para ele. O coronel e Hanzi escolheram seus lugares mais atrás dos amigos e mantiveram todos os sentidos em alerta. O sol já se despedia do dia, dando lugar à penumbra antes da noite total. A tensão que se abateu na cidade era palpável. Os cidadãos já estavam em suas casas, mas com medo e a apreensão tomava conta de todos. Mesmo os que estavam dispostos a desafiar o toque de recolher, se sentiram intimidados com o silêncio que a noite trazia. O prefeito observava a rua de sua janela. A única resistência que ele via e sabia eram o delegado e os policiais. Ele não sabia dos caçadores, do coronel e Hanzi, e nem que a munição dos policiais eram abençoadas. Ele riu imaginando a carnificina que seu irmão e sua alcateia faria. Já o delegado, mesmo com o coração batendo a 1000 por hora, sorria imaginando a satisfação de abater uma fera daquela. A lua surgiu majestosa e cheia. O coronel a contemplou e imaginou que o cani escolheu a noite perfeita para esse ataque. Qualquer criatura como eles se tornavam mais poderosas quando a lua estava cheia. A influência sobrenatural dela era sentida mesmo na forma humana. O silêncio da noite foi quebrado por gritos inumanos que mesmo de longe eram ouvidos por todos. A brisa da noite trazia os sons, fazendo os policiais olharem assustados uns para os outros e os caçadores engatilharem suas armas. Mas o que deixou todos com o coração acelerado e o instinto de preservação gritando a plenos pulmões foi o uivo aterrador, alto e potente. O coronel sorriu. Há muito tempo não enfrentava um adversário à sua altura. Ele era o único ali que estava eufórico, antecipando o confronto. Não demorou e todos começaram a sentir o chão tremer, e galopes firmes vindo pela estrada. Parecia um estouro de bois, se não fossem pelos rosnados. Zeus se arrepiou ao lado de Nicholas e rosnava abaixo. Os cachorros de rua saíram curiosos e, percebendo o que vinha, sentiram sua inferioridade e partiram numa carreira para o lado oposto. Hanzi olhou para o coronel, quando pôde vislumbrar as criaturas, e percebeu que eram muitas. E ele sentiu que seria a maior luta e caçada que teria em sua vida. O prefeito riu quando viu o primeiro lobisomem saltar sobre as viaturas. Mas assim que a criatura foi abatida por um tiro de um dos policiais, ele desfez o sorriso. Outras criaturas começaram a saltar, e os policiais não davam trégua, mesmo incrédulos com o que estava à sua frente, eles atiravam. Mesmo assim, os lobisomens eram muitos, e alguns policiais foram estraçalhados. Os policiais que sobreviveram procuraram outros pontos mais seguros para abater os lobisomens sem serem pegos. Os caçadores começaram a atirar, e muitas das feras foram abatidas. O cani, vendo a emboscada, olhou para a prefeitura sentindo ódio do irmão, que olhava atônito para a guerra na rua. Gabriela e Nicholas protegiam os policiais e os outros caçadores,
atirando nos lobisomens que se aproximavam de um ponto onde eles não podiam ver. Foi quando um uivo ensurdecedor silenciou aquela contenda, chamando a atenção do Cani. Um imenso lobo vermelho de olhos ardentes se destacou no meio da rua. Era o coronel, o demônio vermelho. Obrigada por escutarem até aqui. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se inscrever. Curta, compartilhe e, se desejar ajudar o canal a crescer, seja membro. E até a próxima!